Olá, tudo bem? Boa tarde, um excelente sábado a todos. E o tema deste vídeo é: os que vieram da grande tribulação, vieram ou ainda virão? É isso mesmo, é o tema, porque quando se diz que Jesus ainda vai voltar, então significa que a grande tribulação não ocorreu, que o dia do Senhor ainda não aconteceu, que o fim dos tempos ainda não aconteceu. Mas, tendo o mínimo de interpretação de texto, eu vou ler Apocalipse aqui e você vai tirar suas conclusões. Se a grande tribulação já ocorreu ou se a grande tribulação é uma falácia, uma mentira que ainda acontecerá. É uma mentira de quem? Nossa, minha, que eu estou falando agora aqui, então é uma mentira minha falar que a grande tribulação já aconteceu. Você vai tirar suas conclusões. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante. Vou ler no texto da Almeida Corrigida Fiel. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande tribulação, a qual ninguém podia contar. Não. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Veja o tempo verbal. João estava em espírito, vendo aquelas coisas há quase 2000 anos atrás. Ele estava falando que estava vendo, não era nada para o futuro. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Versículo 12. Dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Hã? Você tem um mínimo de interpretação de texto? Vou ler o versículo 14 de Apocalipse 7. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, de uma forma espiritual, aquele ancião, aquela pessoa, aquele espírito estava perguntando a João: João, quem são esses que estão vestidos dessas roupas brancas? E João respondeu a ele: esses são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, se vieram da grande tribulação, João estava nesse tempo, dizendo que a grande tribulação já havia ocorrido. Já tinha acontecido a grande tribulação. Como que eu posso, em sã consciência, tendo 2 neurônios apenas funcionando, como que eu posso pegar esse versículo 14 de Apocalipse 7 e dizer que isso é algo para o futuro? O que você acha? Aqui está mostrando que a grande tribulação aconteceu. Vamos continuar. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 16. Nunca mais terão fome. Olha como é espírito. Espírito não tem desejos como nós temos desejos na carne. Versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Aqui desmente o tal de dizer que sábado é o dia do descanso de Deus.
porque Deus descansou no sétimo dia. Isso aqui desmonta, ou seja, que mostra que espírito não tem fome, não tem sede, não se cansa, não tem nada a ver. É balela, é uma falácia mentirosa, enganosa e sem qualquer entendimento inteligente dizer que Deus descansou no sétimo dia ou que o sábado é o dia do Senhor. 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, no mundo espiritual. Então vamos agora aqui, o porquê que nós acreditamos que essa grande tribulação ocorreu dentro dos muros de Jerusalém há quase 2000 anos. Vamos? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Assim está João falando. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava falando que ele foi tomado, arrebatado tomado, levado, tirado, transladado no Espírito. E era que dia? O dia do Senhor. Se você pegar uma Bíblia de estudo, a teologia coloca que esse dia era domingo ou sábado. Mas eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Voz de trombeta, som de trombeta significa guerra, significa chamamento para o confronto, para a batalha. Vamos a Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Versículo 15. Aquele dia será um dia de indignação. Olha o dia do Senhor, o que foi. Lá atrás, em Sofonias, era uma profecia para o futuro. Mas João estava no dia do Senhor, em Apocalipse, quando chegou esse dia. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. O que era o dia do Senhor, então? Aquele dia do Senhor que acabamos de ler aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João estava na ilha de Pátimo e disse: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E foi durante o dia do Senhor que aconteceu o quê? A grande tribulação. Não foi isso? Em Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Onde era o santo monte mesmo? Jerusalém. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. 2. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O sofrimento, a grande tribulação. Então, esses versículos lidos aqui, falava que o dia do Senhor estava perto, e que o dia do Senhor seria dia de tribulação, dia de aflição, dia de angústia. E assim Jesus falou em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. Jesus estava no Monte das Oliveiras quando ele falou isso aos seus discípulos, no capítulo 21 de Lucas, versículo 20 ao 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua destruição. Quando é que o general Tito
comandante do exército romano, cercou a cidade de Jerusalém. No mês de julho do ano de 69. Não é 1969, é o ano 69, há quase 2.000 anos atrás. E esse cerco durou 13 meses, 390 dias, como está em Ezequiel capítulo 4 e Ezequiel capítulo 5. E quando houve esse cerco, então Jesus estava falando que quando acontecesse esse cerco, a destruição, a desolação de Jerusalém tinha chegado. Versículo 21 de Lucas 20. Versículo 21 de Lucas capítulo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos não entrem nela. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, o cerco a Jerusalém significava o cumprimento de tudo o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. A respeito do quê? Do grande dia do Senhor, do terrível dia do Senhor. 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira contra este povo. Contra a nossa geração, contra a geração futura. Jesus estava falando assim? Não. Jesus estava no Monte das Oliveiras, falando, dialogando, tendo um feedback ali com seus discípulos, e ele disse que a ira de Deus seria contra aquele povo. Porque se você for um pouquinho abaixo, no versículo 32 de Lucas 21, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Olha só. Será que a religião não conseguiu entender isso ainda? Será que a teologia não conseguiu identificar esse versículo 32 de Lucas 21? Jesus falando que não passaria daquela geração? Inclusive em Daniel capítulo 9, versículo 26, na profecia das 42 semanas, das 70 semanas, ele disse assim no versículo 26 de Daniel 9. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Quem foi esse príncipe que cercou Jerusalém? Quem foi esse príncipe que destruiu quase totalmente a cidade e o templo destruiu até os alicerces? Quem foi esse príncipe? O general Tito, filho do imperador Vespasiano, que comandou o exército romano durante o cerco, durante a grande tribulação ocorrida no ano 70. E ele diz aqui ainda, ó, e o seu fim será como uma inundação. O que acontece quando uma inundação, quando inunda alguma coisa? Devasta tudo, assola tudo, destrói tudo. E foi exatamente isso quando o exército romano conseguiu adentrar, conseguiu invadir pelas portas, pelos muros, a cidade de Jerusalém. Segundo Flávio Josefo, foram mortos cerca de 1 milhão de judeus, foram levados cativos, escravos, quase 1 milhão de judeus, e dentro de Jerusalém foram purificados como ouro e prata para se cumprir Zacarias, para se cumprir Malaquias, como ouro, prata, foram purificados pelo fogo e pelo sangue quase 1 milhão de pessoas, que foi a grande tribulação. Então nós entendendo isso, quando a gente lê Apocalipse 7, versículo do 9 em diante, não tem como futurizar uma situação dessa. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E a todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos,
e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Pronto. Versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aí você tire suas conclusões. Eu não estou aqui para converter ninguém. Eu não sou professor, eu não sou mestre, eu sou seu irmão no espírito. Na nossa natureza carnal temos a diferença. Então é de uma babaquice, cortina de fumaça, narrativas idiotas, tolas e burras, dizer que a grande tribulação ainda vai acontecer, dizer que Jesus ainda vai voltar, dizer que Jerusalém será cercada, será sitiada. Sendo que o próprio Jesus disse que não passaria daquela geração. Tá bom? Então eu vou encerrar essa live aqui, esse vídeo aqui, esperando ter contribuído com o seu entendimento, e só repetindo aqui o tema: os que vieram da grande tribulação, vieram ou ainda virão? Aí você tire suas conclusões, veja se você consegue fazer uma interpretação de texto, veja se tem como pegar uma passagem dessa e ainda futurizar, dizendo: não, a grande tribulação ainda ocorrerá, o dia do Senhor ainda ocorrerá. Aí é com você, tá bom? Eu estou aqui de uma forma gratuita, de uma forma simples e humilde, confessando a você que eu não sou professor, eu não sou religioso, eu não sou pregador, eu não sou nada. O que eu tenho certeza 100% que eu sou é o seu irmão no Espírito. E que o nosso Deus é o Deus Espírito, não é o Deus da religião. O Deus que eu creio não é o Deus da religião. O meu Deus é o Deus de Apocalipse 21:3. É onde está o templo espiritual dele em nosso espírito, e o próprio Deus está em seu templo. Ou seja, eu só posso falar alguma coisa porque eu estou confessando ele. E se eu estou confessando ele, é claro que é ele quem me dá esse entendimento. E eu passo para você gratuitamente. Você não é obrigado a acreditar em hipótese nenhuma. Você não é obrigado de forma alguma. Você tire suas conclusões. Se tem como futurizar Apocalipse 7:14. Se ali João estava falando que a pessoa, claro que aquilo era um espírito, era uma visão espiritual, aquele ancião perguntando: quem são esses que estão com essas vestes brancas? E João respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação. Então significa que quando João escreveu ali o livro do Apocalipse, a grande tribulação estava sendo finalizada, estava terminada. Tá bom? Então eu peço, a única coisa que eu peço para você é aquele joinha, aquele like, aquele coração, que você venha compartilhar, comentar e se inscrever aqui, para que esse aplicativo venha distribuir para mais pessoas essa nossa forma de analisar as escrituras sagradas, de uma forma racional, não de uma forma religiosa, não de uma forma literária, mas sim acreditando que quem dá esse entendimento a nós é o Espírito, que é Deus. Tá bom? Um excelente sábado, uma excelente tarde de sábado, que aqui em São Paulo está muito calor. Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau.